Debate Bola 4 Linhas, começa agora o giro do Vasco da Gama. O gigante da colina foi ao Olímpico, segurou a pressão gremista. Fernando Praz segurou pênalti cobrado pelo lateral Gabriel no primeiro tempo. Aos 30 do segundo tempo, o time vascaíno abriu o placar em golaço de Bernardo, mas a 6 minutos do final, uma falha coletiva num escanteio fez os vascaínos cederem um empate para o Grêmio, num gol marcado por Robertson. Para vocês, como é que foi a estreia de fato do time titular? Porque o Vasco não estava vindo com o time completo. Ele, inclusive, jogo passado que ele botou o time misto, botou até alguns jogadores. Mas como é que foi a estreia de fato do time titular do Vasco? Olha, Vinícius, o Vasco jogou no Olímpico, né? Contra o Imortal, né? Olha, o Vasco... exibiu um futebol quase que imortal, né? Diante do Imortal. Mas foi imoral a falha coletiva que teve. Foi. Não foi ilegal, mas foi quase que imoral, né? Realmente, a falha da zaga não foi muito legal, não. Agora, a falha do árbitro no pênalti a favor do Grêmio não foi nada legal também, não, hein? O lance foi o seguinte, o cruzamento numa cobrança, se eu não me engano, não sei se foi no escanteio, não tô lembrando se foi no escanteio, numa falta, que o Fagner subiu, ele acabou botando a mão na bola, mas antes havia acontecido de um braço do jogador do Grêmio ter empurrado o Fagner para baixo, não ter deixado ele subir. E olha, o gol do Grêmio não foi gol do Grêmio, não, foi gol de Grêmio, que o Grêmio praticamente só faz gol assim, né? Levantamento na área, gol de cabeça, né? Vou lançar aqui o nosso ouvinte Helder Takai, lançou uma grande polêmica para colocar aqui na mesa. Nos 2 últimos jogos do Vasco, a equipe não se apresentou de uma forma leviana, porque sabe que já vai participar da Libertadores de 2012? Eu fico com essa impressão também do Vasco estar mais relaxado, mais tranquilo. De repente, até por isso, o time cometeu a falha que cometeu na defesa, né? Eu achei assim, o pessoal tá falando muito que foi falha da defesa, não achei só da defesa não, cobrança de escanteio, passou perto da pequena área, o goleiro tem que sair do gol. O Praz, ele tem esse pequeno defeito, né? Ele é muito, na hora de sair, ele é muito gol, inseguro, se sai ou se não sai, se dá ou se não dá pra sair, entendeu? Ele tem esse pequeno defeito de saída de bola. É verdade. O Vasco se mostrou bem defensivamente, só que pecou muito no ataque. E de acordo com o técnico Ricardo Gomes, os laterais subiram pouco. Vocês acham que o Fagner e o Ramon não são bons laterais para ajudar a subir o time a subir de produção? Não, o problema é que o Fagner tá ainda vindo de contusão, né? E o Ramon, enfim, eu já tô começando a achar que ele teve o futebol dele superestimado na época da Série B, sabia? Eu também acho que não, ele tá fazendo... O problema é que eu acho que o Ramon é muito esquentado também, às vezes imprudente em alguns lances. Ele me lembra muito o Felipe, quando subiu no Vasco. Exatamente. Concordo. Um grande talento, porém atrapalhado pela grande intempestividade, né? Ele não aceita a marcação mais forte, começa a perder a cabeça e o futebol dele acaba caindo. O Fernando Quaresma. O resultado pode ser considerado ruim para o Vasco, mesmo sendo fora de casa? Olha, eu não acho ruim não, porque pegou nada mais, nada menos que o Grêmio no Estádio Olímpico. E Grêmio é um jogo duríssimo. O Grêmio pode estar na última posição com 2 pontos, mas mesmo assim o Grêmio vai ser um jogo muito, mas muito duro para qualquer equipe do mundo. Não tem esse negócio. Então o Vasco jogou bem, não acho que o Vasco jogou mal. Eu acho que o Vasco jogou sim, de forma leviana contra a equipe do Figueirense, mas contra o Grêmio não. Então tá aí a opinião do Fernando Quaresma para você, Helder Takai, que estava dizendo que o Vasco tinha atuado de forma leviana. Eu também discordo um pouco dessa leviandade no jogo do Grêmio. Porque a leviana é uma palavra muito forte, né? Mas talvez... Contra o Figueirense, achei que jogou de forma leviana. Sentou em cima da vantagem, ainda mais que o gol foi no início. Foi no início do jogo. Talvez com um pouco de preguiça depois que fez 1-0. Aí talvez sim, mas... no caso do jogo com o Grêmio, foi um gol aos 30 do segundo tempo e sofreu o gol de empate 9 minutos depois. Agora, o que chamou atenção para mim, inclusive para muitos
torcedores e para muitos jogadores, muitas pessoas da imprensa, é como o Éder Luiz foi individualista. Pelo menos uma chance em cada tempo ele perdeu por causa de individualismo. Teve uma que foi impressionante, quando ele limpou o goleiro, ele podia ter cruzado, feito qualquer outra coisa e ele perdeu o gol. Olha só, mas essa era a característica dele quando ele jogava no Atlético Mineiro. E quando jogou no São Paulo também. No São Paulo também, entendeu? Ele evoluiu muito desde lá para cá, mas, entendeu? Ele voltou um pouquinho no tempo. Segundo ele, no gol que ele perdeu, nesse lance que você citou, Bruno, ele perdeu porque ele perdeu o ângulo quando o Vitor fechou o ângulo para ele. Aí ele tentou driblar, só que aí ele foi carregando, aí saiu pela linha de fundo a bola. Acho que quando o Vitor fechou o ângulo dele, ele poderia pelo menos ter levantado a cabeça para dentro da área e cruzado a bola. Agora teve um lance também que ele perdeu, que ele resolveu ir pelo meio de campo quando o Alexandre estava do lado. Isso aí também achei um erro gritante dele. Mas o problema é que Éder Luiz levantar a cabeça, difícil, hein? Ele sempre corre com a cabeça baixa, Ele fica olhando para a raiz das gramas, né? Agora teve uma coisa inusitada, né? Que o Diego Souza foi substituído pelo Bernardo e no primeiro lance do Bernardo o jogador fez um gol. E segundo ele, inclusive, segundo o próprio Bernardo, foi uma tentativa de cruzamento que acabou entrando no gol. Diz que o Diego Souza abraçou o Ricardo Gomes comemorando pela substituição. Agora... Vem cá, ele estava contundido, cansado, o que houve então? O Diego, eu achei ele muito sumido no jogo. Normal, acontece. Como o Fernando Diniz sempre diz, que o Diego Souza é uma sarna para se coçar. Agora, né? Qual que é a tática que o Vasco está atuando hoje em dia? É o 4-4-2? Isso. Eu ainda discordo. Eu acho que o Vasco poderia usar outra tática. Qual? Poderia ser 4-3-3 ou então 4-5-1, mas... E botar Diego Souza de atacante? Não, Diego Souza como atacante não. Caso o próprio Éder Luiz vá embora, se o Éder Parece Luiz que não for vai. embora... Não, tudo bem, mas se ele for embora, eu iria de 4-5-1, colocando o Bernardo, o Felipe e o Diego Souza, podendo colocar Juninho, o pernambucano aí, entendeu, depois. E no ataque seria sozinho o Alexandro. O problema todo de colocar o Bernardo como titular no time é que ele vai aparecer muito e aí na transferência internacionais vão vir time do Shakhtar, time da Ucrânia, time da Dinamarca que tem mais dinheiro e vai acabar levando ele. Como sempre, aliás, né? Esses times da Ucrânia, da Rússia, do Catar também, né? Sobre o Bernardo eu vou lançar uma polêmica. Vocês acham que ele merece ser titular ou ele é de fato jogador de segundo tempo? Olha só, por enquanto é jogador de segundo tempo, né? Mas daqui a pouco, se ele continuar mostrando esse futebol... Vai ser impossível manter, né, ele no banco. Bernardo, então, seria igual Diego Maurício, jogador de segundo tempo? Vinícius Pacheco? O Diego Maurício é pior que ele. Ou então Negueba, jogador de segundo tempo? O Bernardo, ele pra mim é aquele jogador vagalume. Ele uma hora tá aceso, outra hora tá apagado. Acende, apaga, a gente nunca sabe direito como vai ser, por exemplo, se ele entrar como titular, se ele vai entrar bem, se ele não vai entrar bem no time. Quando ele entrou contra o Figueirense, eu achei ele muito ansioso, ele tem uma ansiedade e ele é muito irregular também. Normal de garoto, daqui a pouco Exatamente. É verdade. ele vai estabilizar, né? Estabilizar. Do lado do Grêmio, a equipe foi muito vaiada, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Muitos erros no ataque, a dupla de ataque formada por Lins e Júnior Viçosa. Mas também a dupla de ataque é um catadão, né? É o que o Grêmio tem, vamos lá e vamos embora, né? Só botou o Escudeiro no segundo tempo, o Renato Gaúcho. Que eu acho um grande erro. O Escudeiro entrou razoavelmente bem. Como o Escudeiro entrou como escudeiro do ataque, né? Agora, tempo, né? como tá fazendo falta o Miralles não poder entrar ainda no time, né? Segundo o Renato Gaúcho, o time, por enquanto, está indo bem, porque está entre os 10 primeiros, tem 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e está esperançoso com os reforços do Gilberto Silva e do Mirades. Fernando Quaresma. Só uma dúvida, não tem um time brasileiro que está querendo comprar aquele jogador lá do Penharol, que o próprio... Martinúcio? Não tem o Palmeiras. É o Palmeiras, Exato. né? O Palmeiras. Porque eu tava fazendo confusão com o Grêmio, aí eu tô tirando essa dúvida agora. Não, o Palmeiras. Mas do Grêmio também, o que chamou a atenção foi... Mas esse Miralles é bom jogador, hein? Mirades veio do Colo-Colo, não é? Uhum. Bom jogador.
Agora, o que chamou a atenção também, o Douglas irreconhecível na partida. Tem acontecido há um bom tempo, inclusive. Acontece. O Grêmio teve uma partida, eu não estou enganado, eu não estou lembrando agora qual jogo foi, perdeu justamente por um erro de passe acho que foi Grêmio e São Paulo, né? Foi um erro de passe do Douglas que culminou num gol do São Paulo. E aconteceu igualzinho no Brasil e Argentina, que ele perdeu uma Também. bola que sobrou pro Messi dar uma arrancada. Era isso que eu estava falando até no último programa, né? Douglas é capaz de fazer um golaço, como ele fez contra a Universidade Católica, E contra o Corinthians também. Sim. Contra o Corinthians, mas é capaz também de cometer erros horrorosos. É um jogador vagalume. É o 880, ele pode jogar de camisa 8 ou de camisa 80, né? Pois é. Mas vocês acham que essa esperança no Gilberto Silva e no Miralles valem a pena? No Miralles, sim, mas atualmente Gilberto Silva, no não. Gilberto Silva, não. Realmente, eu acho que o Gilberto tá vindo mais para encerrar a carreira e pronto, porque gosta muito do Grêmio, porque tem afeição pelo Grêmio. Só. Agora, voltando a falar do Vasco, Ricardo Gomes também lamentou os 4 pontos perdidos nos últimos 2 jogos. 2 empates, 1-1 com o Figueirense, do jogo no Rio de Janeiro, e 1-1 com o Grêmio, jogo no Rio Grande do Sul. Eu não lamentaria o empate com o Grêmio, não. Com o Figueirense, sim. É para lamentar e lamentar muito. Agora, com o Grêmio, não. O Vasco tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Uma campanha que não é tão ruim assim quanto dizem. Não. Porque o empate com o Grêmio é resultado normal, entendeu? E ainda mais lá dentro de Porto Alegre, entendeu? Que é um resultado que é muito difícil também. É muito difícil de acontecer. Por pior que esteja o time gremista. Lógico. O Grêmio sempre cresce no Olímpico, apesar de ter recebido mais. Complica o jogo lá dentro, entendeu? Segundo o treinador também, ele falou assim: tomamos um gol que veio de uma jogada ensaiada com o Gandula. Diz assim, o Gandula pega a bola, entrega, vai ser assim. O Gandula foi tão rápido quanto aquele Gandula da LDU contra o Fluminense? Não chegou a ser tão rápido, não. Eu vendo o lance, eu não achei que foi tanta rapidez assim, não. Eu achei, de novo, eu digo que foi... Mas ele foi preciso, então. Que ele foi preciso, houve o cruzamento, a zaga pareceu que estava não marcando, inclusive o Rômulo, que estava marcando o Robertson, não teve a sacada de acompanhar o jogador. Uhum. Agora... O filho do Robert, né? Exatamente. Agora, eu achei que teve erro também na saída do Fernando Praz. Todos os méritos dele por ter pegado o pênalti, por ter feito algumas defesas importantes, mas achei que a falha foi dele também. Bom, o giro do Vasco vai chegando ao fim, mas ainda há tempo para os acréscimos, com o recado final de Bruno Ávila. O recado final vai para o Renato Gaúcho, que ficou muito irritado ontem no jogo do Grêmio. Cuidado com o coração, hein, Renato? Assim, não sei quanto tempo você vai durar, não, hein? É verdade. E também não sabe quanto tempo ele vai durar como treinador também. Exatamente. Recado final de Fernando Quaresma. Bom, o meu recado final fica por conta também desse grande jogador que eu gosto do Vasco, que é o Dedé. Ele não vem fazendo boas partidas, mas com certeza ele vai fazer muita diferença ao longo do campeonato. E tem espaço para melhorar, né? E tem espaço também. Claro. E eu acho também que foi muita sorte do Vasco dele não ter sido convocado, porque como tem muitos times aí que já vão ceder alguns jogadores, o Vasco vai estar 100%. O Vasco vai perder o Alan para a seleção sub-20. Só o Alan, né? Só o Alan. De repente, para o futuro, o Vasco pode perder o Dedé para a Copa Roca, né? Ah, sim. Mas a Copa Roca é lá pro final do ano, se eu não me engano. Lá para dezembro. Recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai para a diretoria do Grêmio, que o Miralles é atacante? Sim. Isso, atacante. Sim. Pois é, que além do Miralles, não contrata nenhum outro atacante, né? Eles estão no mercado. Pelo que eu tenho visto, o Grêmio está no mercado procurando zagueiro e atacante, mas está difícil. Pois é. Ô, diretoria, vocês têm que contratar um atacante rapidamente, né? Porque Júnior Viçosa não dá. Viçosa e o Lins tá de brincadeira, né? Por favor, também não contrate Meia, Piedade não, tá? É verdade. Exatamente. Engenho de dentro. Tijuca. Exatamente. Aqui a gente também tem algumas perguntas de internautas antes de encerrar. A gente falou um pouquinho do Bernardo aqui, a pergunta do Luciano Almeida. Ele disse que o Bernardo ainda é uma dúvida para começar, perguntando se o Bernardo ainda é uma dúvida para começar a partida ou já está pronto para a responsabilidade. Foi como eu falei antes, o Bernardo para mim ainda é uma dúvida.
Eu não sei como ele vai atuar como titular. Ele pode, de repente, entrar numa partida como titular e jogar muito bem, e na outra partida ele entrar como titular e jogar muito mal e manter uma sucesso de várias partidas ruins. Ele é muito irregular e para mim é uma incógnita ainda. Mas você acha que o Luciano Almeida pergunta aqui pra gente, ele tem chance de disputar a Copa de 2014? Mantendo a qualidade dele, nessa qualidade para cima, eu acho que ele pode sim. Outra pergunta também bem polêmica do Vasco é do Flávio Bastos. Ele falou assim: o Vasco não terminou as festividades do pós-título da Copa do Brasil. Segundo empate, jogadores sorridentes, por quê? E disse também, profetizou: enquanto estiverem com a cabeça na outra competição, vão continuar atuando como se fosse time pequeno. Olha só, meu amigo, o Vasco jogou com o Grêmio em Porto Alegre. Mesmo se jogasse aqui no Rio, seria jogo difícil também, entendeu? Ainda mais lá em Porto Alegre. Então, não é assim para sair comemorando o empate, né, tal, mas também não é para ficar triste, não. Jogar no Olímpico não é moleza pra ninguém. Não é não. Sempre foi jogo difícil lá. É melhor ganhar um ponto em vez de perder 2. Ganhar um ponto em vez de perder 2, com certeza. Com certeza, eu achei que foi muito exagerado esse tipo de informação. O Vasco não tá jogando como um time pequeno. Foi como eu falei, ele jogou de forma estranha contra a equipe do Figueirense. Que até também, se você for ver na tabela... Vasco. Exato. E se você também for ver na tabela, Figueirense é o quê? É quinto colocado. Sim. É verdade. O Figueirense não tá em último. Ele tem 10 pontos. Exato. Então é um jogo duro também. Por mais que o Figueirense falhe... é o quarto. Quarto colocado. Por mais que falem que a equipe do Figueirense é um time fraco, ele tá na quarta posição, cara. Entendeu? Então eu achei um pouco exagerado isso daí. Tá certo. No meu recado final, eu vou bater na mesma tecla. Prezado goleiro Fernando Praz, ontem você fez defesas importantes, você pegou pênalti, mas por favor, sai do gol. Sai do gol. O Debate Bola 4 Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca. Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o Projeto de Três Rios. Unicarioca. Formação de verdade. Acesse o blog 4 Linhas, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, www.radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.